Tá bom. O professor tá chegando. Já já ele chega aí. Pronto. E aí, João, por favor? Ok. Vai encerrar e o mesmo link é o que vai entrar na sexto ano, já pode sair e vai para a aula de geografia. Vai entrar agora. Sexto ano, vai entrar tudo agora. Aí mas eu tenho que ativar aqui, viu? O professor Gaudêncio já chegou aí ele vai dar aula, sexto ano, viu, professor? Sexto ano, boa aula. Bom dia. Professor, Diga. caso eu não responda é porque eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Tá com fome? Tô morrendo de fome. A gente tem exercício para corrigir, tem não? Desde 7 horas da manhã que eu tô aqui sem comer nada. Ah, muito bem. Mas eu digo, a gente não tem exercício para corrigir, não? É o quê? A gente não tem questionário para fazer correção mais, não, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o caderno. Professor, o questionário dos tipos de clima. Hein? O senhor vai corrigir o questionário dos tipos de clima. Licença, a gente corrigiu, não? Não, Qual é o questionário? é do dia 6/10. Aí como era a pergunta? Me diga aí a pergunta dele. Onde ocorre o ciclo Professor, setorial. Explica. tem. Eu só não botei a data. Tem aquela lá. O que foi a concordata e York, alguma coisa assim. O professor não botou essa questão, não. Eu tô achando esquisito também. Isso deve ter sido em história. É. Não. Diga aí, Sofia, qual é o que você me fala? Não, pera aí. Fala aí o que tem pra corrigir aí, Sofia. Onde ocorre o clima os tipos de clima todinho somente, que é onde ocorre os tipos de clima, que vai até o número 18, que termina qual é o clima do oeste da América do Norte. O da América. Só tem. Não, Eu confundi termina no aquela. número 19. Termina no número 19. Qual a massa de ar do clima oceânico? Olha, Eu confundi. Aquilo era história. Eu vou comer agora. Falou. deixa eu olhar aqui como é que é. Ô, professor, na última eu parei na 7. Deixa eu pensar.
Deixa eu ver aqui o negócio, viu? Olhe se vocês têm uma pergunta. Façam uma relação do clima. Não. Não, é sério, sério. Não tenho não. Relação Aí que eu vi aqui agora, certo? Às vezes o clima temperado, depois do clima temperado, a gente viu, a gente falou sobre clima temperado, oceânico, continental, A gente parou no mediterrâneo, número 7, professor. clima frio, daí. Aham, Foi no número 7 que a gente parou, foi? aham. Mas esse Foi eu mesmo? acho que eu fiz, não? Alguém já fez a correção, não? Não, Já porque tinha acabado na metade da aula. foi. O senhor começou a corrigir na metade da aula. Aí daí Ah, acabou a aula. Aí o senhor até disse, na próxima aula a gente corrige. ó, Termina de então, corrigir. olha, na aula do dia 6 do 10, eu falei isso. Ó. Clima equatorial, os tipos de clima, né? Aham. Clima equatorial ocorre nas regiões próximas à linha do Equador, com baixas latitudes, caracterizado por ser quente e úmido durante praticamente todo o ano. Nessas áreas, há o domínio das massas do ar equatorial quente e úmido. Nesse tipo de clima, há uma longa estação chuvosa e outra mais curta. Aí depois, as chuvas anuais são abundantes e a média pluviométrica é superior a 2.000 milímetros ao ano. A temperatura média é de 25. Então, e você que está por dentro aí, vamos fazer o seguinte, É o diga que, aí a professor? primeira questão que você acha que a gente não corrigiu ainda, diga. A Fale primeira questão, sobre as estações do clima tropical. Mas esse eu não fiz a correção, não. Ô, professor, Diga. o senhor fez, mas o a gente senhor... parou na metade da aula, porque o senhor estava explicando o assunto e depois passou Certo. para a correção. E quando o senhor passou para a correção, só deu para Ó, chegar até o número 9. No que a gente chegou no número 9, a aula acabou. Então, ô, certo. Então, eu fiz a correção até o 9, né? Aham. ô, Sofia, Então, ele não... O senhor fazia assim, ó. O senhor explicava, o senhor dava a resposta de uma questão, o senhor ia explicar o que era aquilo. Entendeu? É por isso que não deu tempo da gente terminar. tá certo. Então, vamos continuar no número 9, tá bom? Eu tava no 7. Eu tava no Pronto, 7. embora. Vamos começar pelo 7. Peraí, deixa eu pegar o lápis. Ai, meu Deus do céu. Você já tomou seu café aí, cara? Hã? Você já comeu alguma coisa ou não? Não, tô fazendo. Mas pode falar que eu faço. É. A pergunta é assim: qual a massa de ar do clima tropical? Eu ia dizer Certo. equatorial. Massa de ar do clima tropical eu fiz. Qual é a massa de ar, Sofia? Massa tropical. É a massa tropical, muito bem. Como é? Isaac, Ramilson, Evry e Levi e Wendy, estão acompanhando? Repete porque travou. Sim. É a massa tropical a resposta, não é não? Aham. Muito bem. Vá, Sofia, diga a oitava. Oi? Diga o número 8 aí. O número 8, explique as massas de ar do clima tropical. É, essa daí mesmo. Diga aí como você respondeu. Quente e seca quando se forma no continente e quente e úmida quando se forma no oceano. Certo? Foi aí que eu lembro que quando eu estava dizendo isso aqui, que a aula parou, né? Aham. Peraí. Era as massas de ar tropical, que ela é quente e seca aí, e quando se origina no continente.
onde tem a sua origem, ela é de uma forma, né? E quando é de professor, outra, ela é seria. o senhor vai Certo? fazendo aí, depois eu. Aí qual é a nona do número 9? Não, pera aí, como é a 8 de novo? Repete. É as massas de ar do clima tropical. É a massa de ar dos. Não, é a Predomina 8. as massas de ar tropicais quente e seca quando se formam nos continentes, e quente e úmida quando se formam nos oceanos. Você pode estar, se forma ou tem origem nos continentes. Quando tem origem no continente é quente e seca. Quando origina nos oceanos é quente e úmida. Bora para o 9. Bora. Vamos lá. Diga isso, Sofia, o número Fale 9. sobre as estações do clima tropical. Diga aí, Sofia, fale. Estações chuvosas no verão e seca no inverno. Muito É. bem. Nessas áreas tem um período que chove quando se forma, tem uma parte do ano chove muito e outras são secas. Professor, Diga. eu vou fazer a minha comida e depois eu pesquiso pela internet e faço e posto no Google Sala de Aula. Tá certo, pode tomar seu café, vá. Toma o seu café, depois você volta. Ô, professor, não achei o número 10. Quando é que diz o número 10? Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Do clima tropical, né? Uhum. Coloque, varia entre 1.000 a 2 milímetros. 1.000 e Entre 2.000 milímetros. Varia entre 1.000 a 2.000 milímetros. Pronto. Certo? Qual a próxima pergunta? Calma aí, vou Evelyn, leia aí para mim, Evelyn, a número 11. Aqui, qual a temperatura do clima tropical? Qual é a que você encontrou? 20 graus. Muito bem. Evelyn Yasmin, não Isaac, né? Não, Yasmin, né? É exato. Isaac, Evelyn e Levi Ramil. O Ed, estou acompanhando. Sim. Acompanhando, professor, mas eu não copiei na aula passada. Lembra? Certo, olha. A próxima. Próxima questão. Fale sobre o clima desértico. Vá. Fala aí, Sofia. O clima árido ou desértico é um clima em que há excesso de evaporação sobre as precipitações das superfícies, frequentemente calvas, rochosas ou arenosas de clima árido evaporam calma. A precipitação espaçosa, de modo que a água é muito pouca para sustentar pouca ou nenhuma vegetação. Certo. Aí, qual a próxima pergunta? O que caracteriza o clima temperado? Diga aí como você fez. Verões quentes e invernos muito frios. Quem fez diferente aí? O Andy e Evelyn.
Professor, eu não fiz. Não sei, né? É porque eu tô com muita coisa, aí eu tô terminando para poder fazer esses. Tá terminando o quê? Porque eu tô terminando os outros para fazer esses também. Tá certo. Olha, e qual é a próxima questão, Sofia? Onde podemos encontrar o clima temperado? Escreveu o quê? Diga aí que você respondeu. Europa, na Europa, sudeste da Austrália, litoral sul da América do Sul, nordeste da China, norte do Japão e parte do Oriente Médio. Muito bem. Correto. Qual foi a prova que a gente colocou? Qual a temperatura do clima temperado? A temperatura do clima temperado. Eu Diga aí que coloquei. você... No período de inverno, fica 2 graus Celsius. No verão, 5 graus. Certo. Qual é a próxima questão? Como está dividido o clima temperado? Diga como você fez. O clima temperado está dividido em clima temperado oceânico. Oceânico, continental e mediterrâneo, né? Então são divididos, distribuídos em três partes. É isso? Oceânico, temperado e mediterrâneo. Qual é a próxima questão que você fez, que a gente fez? Fale sobre o clima oceânico. Diga aí como você respondeu. O clima oceânico, também conhecido como clima marítimo ou clima temperado oceânico, é a classificação Köppen do clima típico das costas ocidentais nas latitudes médias altas e nos continentes, e geralmente apresenta invernos frios em relação à latitude e verões frescos. Certo, correto. Diga outra pergunta. Essa é a penúltima pergunta. Qual o clima do oeste da América? Qual foi a sua resposta? Polar, temperado, subtropical, tropical e deserto. Ah, certo. Então também podemos encontrar o oceânico também. Pronto. Certo. Terminou, né? A falta aqui, qual a massa de ar do clima oceânico? Eu não consegui achar. Como é a pergunta? Qual a massa de ar do clima oceânico? Certo. Qual foi a que você encontrou? Eu não achei. É a massa de ar mediterrânea. Mediterrânea. Tá. Pronto, então a parte do clima a gente começa agora, né? A gente encerra. Então vamos falar hoje sobre o clima e a ação humana. Aí a gente termina o assunto de clima. E a partir de hoje, você já terminou o terceiro bimestre, já? Vocês fizeram prova a semana passada. Aí, a gente vai, as próximas provas vai ser sobre os assuntos da parte da frente aqui. É. A ação humana provoca muitas alterações no clima.
O clima de uma região não depende apenas das condições locais, mas de fatores mundiais, planetários, dos fatores do planeta, como a massa de ar, circulação, a atmosférica, insolação. A insolação que são mais importantes para as condições climáticas. Os fatores locais, maior ou menor, é a presença de água, de vegetais, do gás carbônico e outros. Microclima é a área de pequenos climas, né? Em uma pequena ação local existe um tipo de clima, mas vai dar o nome de microclima. Nas médias e grandes cidades são locais onde o ambiente é bastante alterado. Muitas vezes se forma um microclima. Né? Ô, professor, você vai começar o outro assunto? Estou iniciando outro assunto, que é a relação entre o clima e a ação humana. Depois eu passo outro exercício. O exercício que eu Calma aí, professor, que passou um carro de som aqui. O questionário que eu passar hoje, a gente responde amanhã. Você responde hoje à tarde. Relação entre o clima, O assunto é clima e ação humana. Então, repetindo, a ação do homem provoca alterações no clima. O clima de uma região não depende apenas de condições locais, mas dos fatores planetários, fatores da Terra, mundiais, como a massa de ar, circulação atmosférica, insolação. A insolação que vem do Sol, né? Que são importantes para as condições climáticas. Os fatores locais, maior ou menor, presença de água, de vegetação, de gás carbônico no ar e outros. O clima de áreas pequenas recebe o nome de microclima. Nas médias e grandes cidades são locais, onde o ambiente é bastante alterado. Muitas vezes se forma um microclima específico, denominado clima urbano. Professor, Então, em uma pequena área, pode formar um tipo de clima que vai dar o nome de microclima. Isso ocorre devido a problemas como a poluição do ar pelos veículos e fábricas, o aumento do gás carbônico na atmosfera, o asfaltamento, as ruas asfaltadas, e daí pode haver uma mudança no clima, ficar um pouco quente. A poluição, tanto do veículo, do carro, como da fábrica, vai mudar um pouco o clima desta área, no caso da cidade, que é o clima urbano. O asfaltamento de ruas e avenidas, a presença de extensão de massas de concreto e a ausência de vegetação. Então, dentro da vegetação, dentro das cidades, existe muito concreto e cimento, o asfalto, né? Não existe vegetação. Aí vai mudar um pouco do clima, vai alterar na formação do clima. O genoma é difícil, especialmente na parte central das cidades, limita a ação do vento e contribui para a formação de ilhas do calor. Então, os prédios altos, os edifícios dentro do centro da cidade aqui de João Pessoa, onde o ar não pode vai dar, ali vai formar ilhas de calor. professor, De calor. Né? Nos centros urbanos ocorre um fenômeno conhecido como inversão térmica. O ar fica estagnado sobre o local, sem a formação de ventos ou correntes ascendentes na atmosfera. Só que o ar é tanto mais frio quanto maior a altitude. Então, quanto mais alto a gente tiver, o clima é mais frio. Quanto mais alto
Quanto maior a altitude, o frio será mais, o clima será mais frio. Então vai ter uma mais, a temperatura vai ser mais baixa. Isso origina as correntes ascendentes na atmosfera, pois o ar quente é mais leve do que o frio, né? Quando ocorre uma inversão térmica, verifica-se a inversão. O ar mais quente permanece acima do ar frio. Então, como o ar frio é mais pesado, aí ele não sobe, né? Então, essa aí vai dar o nome da inversão térmica. Olha, eu agora quero que vocês peguem o lápis e o caderno para eu botar aqui umas questões para vocês responder para amanhã a gente fazer a correção. Você responde hoje e amanhã a gente faz a correção. Pegue o caderno aí, todo mundo. Não, professor, tenha dó da gente. Tem Ah, nada, não. Ícaro, Evelyn, Gustavo, Andy, Levi, Isaac e Sofia. Já pegaram o caderno e Ramilson. Professor, Diga. Já pegaram o caderno? Já, tá aqui. Posso começar? Não, Não? é 20/10, né? Hoje é 20/10, é. Como? 20/10. Hum. Pronto. Bora. Faça uma relação do clima com a ação do homem. Faça uma relação do clima Redação. com a ação do homem. Segunda, Calma. segunda questão. Quais os fatores do Uma redação ou uma relação? relação? Olha, faça uma relação do clima com a ação do homem. A segunda. Faça uma relação do clima com a ação do homem. Repete. Repetindo, ó, faça uma relação do clima com a ação do homem. Não, essa não, a outra. A segunda, o número 2. Quais os fatores do clima? Quais os fatores do clima? Quais os fatores do clima? Quantas linhas? Duas linhas dá para responder. A primeira para o segundo é 3 e do segundo para o terceiro são 2. são dois. O 2 faz os fatores do clima. Já pegou isso? Já pegaram o 2, né? Vamos para o terceiro.
Número 3, professor. O 3. Fale sobre a insolação. Insolação. Fale sobre a insolação. Ô, professor, eu vou fazer perguntas e não vou pular, tá? Para depois eu fazer tudo de uma vez só. Tá certo, pode ser assim, não tem problema, pode ser. Insolação, né? Insolação. Fale sobre a insolação. Caramba, nem eu sabia que eu mandava tão bem assim na cozinha. Insolação. Calma aí, professor. Fale sobre a insolação. Quantas linhas, professor? Diga. 3 linhas tá bom. Aí a próxima. Quais os fatores locais? Quais os fatores locais? Quais, o quê? Quais os fatores locais? O que, professor? Quais os fatores locais? Locais, né? É. Tá bem, viu? Próxima pergunta. Pode ir. Próxima. 5. Hã? O 5. Vou dizer o Quantas 5 linhas? agora. O que entende por microclima? O 5. Professor, O que entende por microclima? quantas linhas do quais os fatores locais? 2 linhas. Quem, o quê? O que entende por microclima? Quem entende por microclima? Muito bem, certo. Como é? O que? O que entende Quem por entende por microclima? microclima? O que entende por microclima é? É. Peraí. O que entende por microclima? Microclima. Pronto. Quantas linhas? É, 2 linhas dá. Uma linha dá para responder, que é pequeno. Certo. Peraí. Nem eu sabia que eu manjava assim na cozinha. A próxima questão. O que é um clima urbano? É o quê? O que é um clima urbano? O que é um clima urbano? É. Diga aí, eu tô estudando, comendo e falando.
É. O que é um clima urbano? Pronto. Quantas linhas? Duas linhas dá para fazer. Eu pulo uma a mais, porque minha letra é grande. É. Pronto. Próximo. Quais os problemas dos climas urbanos? É o Quais quê? os problemas dos climas urbanos? Quais, Quais os problemas dos climas urbanos? quais os problemas do clima urbano? Certo. Quais os problemas do clima urbano? Urbano. É urbano, né? É, urbano. É porque o senhor falou da última vez, aí deu para entender urbano. É. Urbano. Professor, Diga quantas aí. linhas? Quantas linhas? É, duas linhas tá bom. Duas linhas? É. Aí eu pulo uma a mais, porque minha letra é grande. É. Quais os problemas dos climas urbanos? Minha letra parece o Godzilla. Horrorosa. Eu acho minha caligrafia feia. Professor. Hum. Professor, tá mudo para mim o senhor. Hã? Professor? Senhor. Diga aí. É porque parecia que o senhor estava falando. Não, não é. Vamos para o oitavo agora. O que Beleza. entende por ilha de calor? O que Porque entende por ilha de calor? Quem entende por ilha de calor? o que entende Por ilha de calor. por pilha. De calor. Pilha de calor. Nunca nem vi, mas tá beleza. Por pilha de calor. Não sabia nem que existia pilha assim. É. Eu pensava que só existia a pilha que botava no controle. Pronto. É ilha de calor. Pilha de calor. Pronto. Quantas É. linhas? Quantas linhas? Bora para o número 9. Quantas linhas para o Três linhas. 3 ou por 4? Que a minha letra não é muito boa, não. Bora. Número 4. Explique a inversão térmica. Explique a inversão térmica. Explique
Explique a inversão térmica. A Inversão inversão. térmica. Inversão técnica, né? Térmica. A inversão térmica. Térmica. É. E eu ia botar técnica. Térmica. Térmica. Pronto. Aí, bom, agora vamos para o 10. Quantas linhas? Três linhas. Não, duas linhas dá para fazer. Ah. Número 10. Qual o ar mais leve? Qual o ar mais leve? Qual o ar mais leve? Quantas linhas? Qual o ar mais leve? Não, qual o ar mais leve é o número 10, é? Uma linha tá bom? Tá bom, aí agora eu vou continuar falando sobre o assunto, viu? É até, Professor, é até o número 10. Diga. são quantas perguntas? 10, eu fiz 10. Certo. Continua. Todas as 10. Hum? Você pegou as questões todas? Aqui só tem 9. Não. 9. Aqui no meu só tem 9. Qual foi a última que você pegou, Ícaro? Eu acho que... Qual era a primeira? Olha, a 9 aqui eu botei explica a inversão térmica. E a 10, qual o ar mais leve? Tem essa daí? Ah, tá faltando a primeira lá, que é... A... Como é? Que é pra fazer... A primeira é faça uma relação do clima com a ação do homem. Ah, é por isso que tá faltando uma. Mas ali tem que pular quantas linhas? É, 3 linhas. Porque você tem as 10, Como é a número 1? Faça. faça a Ei, relação, professor. faça uma relação do homem com a ação, faça uma relação do clima com a ação do homem. É redação ou uma relação? Relação. Relação. Muito bem. Relação. Depois, faça uma relação Do clima com a ação do homem. clima com a ação do homem. Clima É. com... Agora, preste atenção agora, que vai facilitar quando você for responder. Ó. A ação do homem provoca muitas alterações, inclusive no clima, né? Porque o homem desmata, ele multiplica o meio ambiente, aí tudo isso vai influenciar no clima. O clima pode ficar mais frio, mais quente. O clima de uma região não depende apenas de condições locais, mas de fatores planetários, fatores da Terra toda, do mundo inteiro, né? Como a massa de ar, circulação atmosférica do vento, a insolação do Sol. A insolação é importante para as condições climáticas. Os fatores locais, maior ou menor, como a presença de água, de vegetação, de gás carbônico no ar, e o microclima, área de pequeno clima, né? Nas médias e grandes cidades, são locais
onde o ambiente é bastante alterado. Muitas vezes se forma um microclima específico, denominado clima urbano, quer dizer, o clima da cidade se chama climas urbanos. Isso ocorre devido a problemas como poluição do ar pelos carros e pelas fábricas, aumento de gás carbônico na atmosfera, o asfaltamento de ruas e avenidas, a presença de extensas massas de concreto, os grandes prédios, né? E a falta de vegetação e a ausência de vegetação. Isso vai mudar o clima de uma cidade. Os enormes edifícios que surgem especialmente na parte central das cidades, limita a ação dos ventos e contribui para a formação de ilhas de calor. E a ausência de vegetação, os grandes prédios, vai formar a ilha de calor, que estão criando nos centros urbanos das cidades, e não existe uma circulação do vento. Aí ali vai aumentando, vai contribuir para formar as ilhas de calor, que ocorrem nos centros urbanos, tá? Formado pela grande vegetação. Nos centros urbanos ocorre um fenômeno como inversão térmica, né? Dentro da cidade tem inversão térmica. O que é inversão térmica? O ar fica estagnado, parado sobre um local, porque não tem circulação de vento, sem a formação de vento, é isso, por correntes ascendentes da atmosfera, correntes de vento. O ar quente é tanto mais frio quanto maior a altitude. Quando que o ar, sabe que o ar é frio de acordo com sua altitude. Quanto mais alto for, menor será o frio. O frio, a temperatura vai ser menor. Isso origina as correntes ascendentes na atmosfera, pois o ar quente é mais leve do que o ar frio. Quer dizer que o ar quente é maneiro e o ar frio é mais pesado. O ar pesado é mais. O ar pesado, o ar frio é mais pesado do que o quente. O ar quente é maneiro. Quando ocorre uma inversão térmica, é, o inverso, o ar mais quente permanece acima do ar frio. Então, ele vai acontecer a inversão térmica. Aí o ar quente impede que o ar frio sobe. Então, ele fica uma barreira. Então, a ação humana provoca as alterações no clima de uma região. Porque o clima não depende só das condições locais, de fatores da Terra planetária, como as massas de ar, circulação atmosférica, a insolação, que eles vão contribuir para a formação de todos os climas. Onde